A primeira delas, acho que é uma pergunta que poderia ser inicialmente para o Nelson e também para o Cristiano. Como o conceito de negócios digitais já está impactando o negócio da empresa de vocês? Bom, o impacto tem sido muito forte, né? Eu fiz um levantamento e até mostrei internamente na Sul América que o nosso volume digital nos últimos 4 anos ele subiu 5 vezes. Então, 5 vezes eu tive de aumento de volume chegando na Sul América nos nossos serviços que a gente sustenta. Então, toda a venda hoje já é totalmente online e quem não consegue fazer isso fica fora do mercado. Boa parte do atendimento a cliente, corretores e a comunicação de serviços com esses caras e prestadores é totalmente eletrônica, para não dizer quase 100%. Tá? E tem hoje as ofertas e serviços sendo pensados via redes sociais. Tá? Então, o nosso negócio hoje já é totalmente online. Cada vez menos nós temos processos manuais, cada vez mais a gente tem investimento em tecnologia e migração de serviços para as plataformas online. Os nossos aplicativos, por exemplo, a Sul América deve ter perto de 8 aplicativos móveis. O nosso de saúde, nós temos 500 mil downloads. São 500 mil pessoas que têm a sua carteirinha digital, que vai no hospital sem ter que levar a carteirinha, que consegue viajar o posicionamento, procurar o hospital mais próximo, desconto da farmácia, que consegue saber se o seu procedimento pedido para uma internação está autorizado ou não, se o seu reembolso foi liberado. A gente tem 500 mil downloads. Então, cada dia mais a gente vai migrando esse atendimento para dispositivos móveis, para aplicativos, uma sofisticação um pouco maior na nossa plataforma de internet. Essa é a tendência e isso vai continuar crescendo a ritmo muito mais alto do que a economia tradicional vem crescendo. Bom, lá no Estadão o impacto é muito grande. Começa no impacto da receita, tá certo? Vamos dizer, o mundo digital é um enorme de um concorrente para as receitas publicitárias de um lado, para as receitas publicitárias, né? Para você ter uma ideia, o Google é a maior empresa de mídia do mundo hoje. Você vai para qualquer aplicativo, pega o 99 Táxi, é um veículo para publicidade. Você tem publicidade lá de cartão de crédito. Eu usei anteontem, recebi uma publicidade de cartão de crédito no aplicativo de táxi. Então, todo mundo é concorrente. Tem esse primeiro impacto. O segundo impacto é, se você olhar, você tem 10 vezes mais leitores no Estadão, essa regra mais ou menos geral, você tem 10 vezes mais leitores digitais do que leitores analógicos, eu vou chamar o leitor do papel. E as receitas publicitárias é exatamente o inverso. Hoje, tem 10 vezes mais receita ainda no papel do que no digital. Então, o impacto é na veia, é direto. Tá? Ou a gente acha um jeito de transformar isso, ou não vai sobreviver por muito mais tempo. Eu queria fazer um comentário. A gente, na Dex, a gente trabalha em contato com várias empresas, né? A gente fornece serviço, tal, desenvolve software para vários tipos de empresa. E, na realidade, vocês perceberam na fala tanto do Cristiano como do Nelson, que o grande gargalo, na realidade, é imaginar qual é o impacto. Né? O Cristiano fez várias perguntas do tipo, o que será que o Google vai fazer com determinada tecnologia, etc, etc. Eu acho que o grande momento que a gente vive, olhando para modelos de negócio, é justamente imaginar como que essas coisas podem impactar e aí criar alternativas para continuar sendo sustentável, etc., nesse mundo que está mudando todo dia. Então, ter uma equipe de pessoas criativas, ter uma equipe de pessoas que conseguem ter visão de futuro, ter pessoas na equipe que conseguem trabalhar essa fronteira entre tecnologia e negócio é o que vai ajudar a criar esse impacto, né? Essa diferenciação das empresas. Uma outra coisa que me chama a atenção, nesse mundo de negócios digitais, de internet, a maneira de planejar o negócio e de olhar as estratégias mudou radicalmente do que se fazia até 20 anos atrás. Acho que as áreas de TI e marketing das empresas estão mais próximas e alinhadas com isso, ou seja, o discurso para essas áreas é muito mais fácil.
Como é que vocês conseguem sensibilizar a alta direção da empresa desse novo mundo, onde a tentativa e erro é uma coisa quase que obrigatória, o planejamento de longo prazo, ele nem sempre, ou na maior parte dos casos, não vai funcionar? Como é feita essa sensibilização? É um desafio, né? Se para você que eu tenho uma resposta pronta e uma fórmula que tenha dado certo, eu não tenho. De fato, como eu disse, a gente tem cobranças tradicionais e mundo novo em transformação. A gente tem tentado convencer a empresa, com investimentos pequenos no primeiro momento, a colocar pessoas livres para buscar tecnologia, para trabalhar em pequenas ações que geram resultado. A nossa aposta é que essas pequenas ações que geram resultado passem a gerar resultados cada vez maiores, que se aumente o estímulo ao poder da experimentação. Então, dizer para você que as empresas tradicionais, como a nossa, por exemplo, está totalmente clara que o caminho é esse, ainda não está totalmente claro. É um desafio constante que a gente tem de evangelizar, de mostrar que o mercado está em transformação e fazer gerar essa experimentação como um todo, fazer isso gerar negócio novo para a empresa. Então, quanto mais a gente ajudar o negócio a inovar, a lançar novos serviços, a lançar novos produtos que sugerem resultado, mais sucesso a gente vai ter nesse convencimento. Estamos no começo da estrada. Tá? Por enquanto, a aposta é pequena, é inicial, o caminho inicial foi aprovado, mas ele tem que retroalimentar o resultado. No nosso caso, tem assim, esse caminho que você falou, do caminho tradicional, ele já foi tentado e não deu certo. Eu tenho na minha mesa pelo menos uns 10, pega as melhores consultorias do mundo. Eu tenho uns 10 estudos na minha mesa, feitos para a indústria de mídia, estudos onde se investiu muito dinheiro. Nenhum deles salvou nenhuma empresa de mídia, nenhum deles. Exatamente esse caminho tradicional que você falou. Grande planejamento estratégico com os melhores cérebros estratégicos do mundo, pagos a peso de ouro. Isso não deu em nada. Então, no nosso caso, no caso da indústria, eu vou falar mais, além do Estadão, no caso da indústria, já aprendeu que esse caminho não serve. Então, infelizmente, aprendemos da pior maneira possível, né? Isso nos obrigou a olhar para quem está dando certo e ver que quem está dando certo é quem está tomando esse segundo caminho, quem está experimentando, fazendo rápido, como disse o Bill lá, descobrindo logo a falha, parando e tentando um outro caminho. Então, a gente está acabando copiando esse caminho, porque o outro não deu certo. Bill, alguma dica adicional aí para sensibilizar a alta diretoria? Na realidade, foi falado aqui, a tecnologia destrói valor se a gente não tomar cuidado. Então, assim, em último caso, a diretoria vai ser sensibilizada da maneira mais difícil, que é um pouco o que o Nelson trouxe aqui, né? A ideia de ir em passos pequenos e tudo mais é um pouco isso, né? Você dá pequenos passos que causem grandes efeitos, né? Então, por exemplo, substituir alguma parte da sua infraestrutura por nuvem, o resultado disso pode aparecer rapidamente. E isso pode alavancar. E o que eu acho interessante, algumas empresas que estão trilhando um caminho híbrido, né, que é o que a gente tem comentado aqui, e que os resultados têm aparecido, é que o futuro para elas também chega sem nem elas perceberem. Daqui a pouco está um monte de coisa acontecendo na nuvem, um monte de coisa acontecendo em dispositivos móveis, e quando a empresa perceber, ela já é uma empresa digital, né? Então tem que insistir nisso, né? Tem que viver a realidade do mundo digital. Deixa eu só adicionar um comentário aqui. Eu não quero dar a impressão de que, no nosso caso, lá no Estadão, um caminho pavimentado, assim, tá certo? Vira e mexe, a gente tem recaída. Quero um projeto de 1 ano e meio, com ROI, com coisa. Mas cadê, cara? Você vai... Então, vira e mexe, a gente tem recaída. Como eu estava falando, o Bill mostrou o caminho daqui para o Rio de Janeiro, indo pela Dutra, direitinho e tal. O caminho da realidade, da minha, pelo menos, é muito mais por desvio, para aqui, está congestionado, vira, volta para trás, às vezes. Não é um caminho suave, sem pedra. Tá? Vira e mexe, a gente tem que voltar na diretoria, voltar no nível executivo, contar de novo a história, insistir, mostrar que aquele erro fazia parte do jogo. Tá? Uma outra coisa, acho que
mais, na minha experiência, que é mais difícil de convencimento de alta direção, é principalmente quando se chega à questão de orçamento. O quanto de dinheiro é necessário para atingir algum objetivo. E no mundo digital, até por esses caminhos que vão sendo traçados à medida que isso anda, esse dinheiro nem sempre ele é previsível de saída. Como é que vocês lidam com essas situações quando elas ocorrem? De pedir mais orçamento porque ainda se está no meio do caminho, se descobriu coisas novas? Olha, o segredo para isso é se você consegue adotar cloud massivamente para essas iniciativas, sobra do outro lado o custo de serviço. Eu tenho por exemplo, tem um portal rodando em cloud, onde eu tenho quase 1 milhão de acessos e eu gasto $5.000 de volume de acesso nisso. É irrelevante isso perante uma infraestrutura tradicional. Então, esse tipo de coisa não preciso nem explicar. É tão barato, que se torna irrelevante. O que pesa um pouco mais é no lado do serviço. A hora que você precisa colocar o serviço na experimentação, obviamente os valores são um pouco maiores, porque serviço cloud, esse mundo novo também não é muito mais caro nem muito mais barato, é o equivalente ao que a gente tem no mundo tradicional. Tá? Agora, você tem que definir um pedaço do seu orçamento para isso, onde você vai ter liberdade. E nesse pedaço você não vai dar satisfação para ninguém. Ou, se você der satisfação, você vai dar uma satisfação mais leve. Tá? Se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer nada. Então, por exemplo, eu tenho uma área de tecnologia com aproximadamente 500 pessoas. Tá? Parte dessas minhas 500 pessoas tem que estar olhando esse mundo novo. Parte dessas minhas 500 pessoas tem que estar trabalhando na experimentação de cloud, de big data, junto aos negócios, para entender projetos candidatos e fazendo pequenos projetos onde eu consigo gerar algum resultado para que eu consiga estimular a empresa para investir cada vez mais. Então, o segredo é você destinar parte daquele orçamento que você controla para esse mundo da experimentação até aprender, ou até ter um pouco mais de experiência. A hora que isso acontecer, você tem argumentos para convencer a empresa a colocar mais dinheiro. Tá? Isso não vai acontecer de uma forma fácil. A gente não acha que vai conseguir pegar um recurso qualquer da empresa que é remunerado a peso de ouro e a gente vai colocar o dinheiro sem ter algum nível de experiência. O acionista não aprova isso, os executivos não aprovam isso. Você sempre tem que dizer, eu vou investir X para ganhar Y. Só que com a experiência da experimentação, que se começa pequeno, você tem algum histórico para poder convencer a empresa de que o caminho é esse. Obviamente, a hora que ela entender que os investimentos são muito menores, os benefícios muito mais rápidos, e você não faz aquilo que os projetos longos todos entregam, todo projeto longo você entrega um monte de coisa que ninguém nunca usa. Você deixa de fazer isso. Você acaba priorizando coisas melhores. A hora que ele entender que isso tudo gera muito resultado em relação ao mundo tradicional, obviamente, o poder dos investimentos, a força que você ganha é muito maior, e isso retroalimenta o número de projetos. Então, o meu comentário vai ser, de novo, muito baseado no caso prático do Estadão, que não sei se aplica de maneira genérica. O que a gente fez lá? Paradoxalmente, o orçamento de TI do Estadão gastava 80% há um ano, quando eu cheguei lá. Gastava 80% na TI tradicional e 20% em inovação. Paradoxalmente, porque a gente precisa muito mais da inovação do que da TI tradicional. Então, nós fizemos uma mudança estrutural, de, mesmo na TI tradicional, nos beneficiarmos dessa coisa mais de nuvem, de mais contratar serviço e tal. Nós nos beneficiamos disso, fizemos uma mudança estrutural no orçamento, tirando o ênfase da TI tradicional e jogando mais dinheiro para a inovação. Então, está resolvida a questão de dinheiro para a inovação no Estadão em 2014 e 2015. Eu não tenho problema de dinheiro. Eu tenho meus problemas são tempo para fazer as coisas, para fazer todas as coisas ao mesmo tempo que a gente precisa fazer lá, e talento para fazer isso. Essas são minhas restrições. Eu estou falando até talento interno, mesmo que eu contrate um caminhão de gente, tem que ter gente dentro de casa para cuidar disso. Então, 2014 e 2015, para a gente está resolvido. Se a gente não entregar as coisas e tal, 2016 vamos ter problema de voltar a pedir dinheiro, de ver e tal. Então, no Estadão foi resolvido assim, a gente mudou completamente as prioridades, sobrou dinheiro da grande TI para a TI mais nova. Isso que o Nelson falou, assim, vários estudos, né, dessas consultorias tal, mostram que a maior parte dos orçamentos de TI
um termo que o Gartner usa para manter as luzes acesas, né? É aquele orçamento que é gasto para manter o que está funcionando, run the business. A ideia duas linhas, né, de atuação. É diminuir, né, como o Nelson tem feito lá no Estadão, o gasto disso, né? Há vários anos atrás, um cara, acho que de Harvard, escreveu um paper chamado IT Doesn't Matter. IT não tem mais importância. E causou uma polêmica, acho que isso faz uns 10 anos já. Mas, na realidade, nesse artigo, ele colocou o dedo em cima do mundo do as a service, né? Como sendo um dos viabilizadores de diminuição de gasto nessa parte da TI. Então, ter uma agenda de diminuir orçamentos de TI baseado em serviços de nuvem, né, software como serviço e tudo mais, é uma maneira de aliviar, né, a pressão do orçamento. E o outro lado da coisa é justamente mostrar o resultado dos pequenos investimentos que a gente faz em inovação, né? Quer dizer, fazer o software que precisa ser feito, né? Usar a tecnologia que precisa ser usada, né? Da maneira, e não ficar investindo em estratégias a gente chama de blame shift, né? De você fazer um monte de coisa porque se alguém pedir, você já pensou naquilo, etc. Então, você acaba criando sistemas com over-engineering, né? Com muita engenharia demais, com muita feature demais, muita coisa que ninguém vai usar. Então, você acaba focando e fazendo bem menos coisa, na realidade, né? Então, a gente falou aqui, fazer mais com menos, né? Essa é a agenda da TI tradicional. Na realidade, a TI nova é fazer menos com menos, fazer mais com bem menos, né? Na realidade, é fazer menos coisas que, de fato, trazem o resultado. Legal. Outra coisa, acho que tanto o Nelson como o Cristiano mencionaram pessoas, né? Que parte da equipe é dedicada a pensar na inovação ou no seu caso, do Nelson, de retenção e atração de talento. Tem um mindset diferente para pensar em inovação ou pensar em diferenciação no negócio. Como é que vocês estão organizando e gerenciando as pessoas para lidar com essa nova realidade dos negócios digitais? Tem um pouco de atratividade, né? Inegavelmente, se você perguntar para cada 10 pessoas, muito provavelmente a maioria desses 10 vão dizer que querem trabalhar com inovação. Então, inovação é muito sexy, né? O próprio Nelson comentou isso, a inovação é legal, você mexe com tecnologia nova, você mexe com coisa moderna. Então, literalmente, tem um grande atrativo para essas pessoas para vir para esse lado mais moderno. Mas também é extremamente importante você entender o perfil das pessoas. Não adianta trazer aquele cara extremamente conservador, mais da TI tradicional, que a vida inteira trabalhou no outro mundo e gosta daquele outro mundo, ele não vai ser o cara inovador. O inovador ele tem um pouco de gostar do risco. O risco é importante nesse negócio. Ter o poder de experimentar, de errar sem medo, é extremamente importante nesse ponto. Então, tem que entender o perfil das pessoas, tem que ser feito um mapeamento dos talentos que você precisa e de que tipo de perfil são necessários e me preocupa um pouco menos a atratividade. Eu acho que, pela experiência que a gente tem, a grande maioria das pessoas que tem o perfil vão se sentir atraídos por trabalhar nesse lado um pouco mais sexy, um pouco mais veloz, gostando um pouco mais da adrenalina dessa transformação. A minha experiência, né, pequena nesse mundo novo, mas tem algumas coisas que eu já quase que concluí. O que atrai esse pessoal é projeto bacana. Mais do que qualquer coisa, mais do que o salário, claro que o salário tem que pagar o do mercado e tal, mas o que atrai é projeto bacana. Se você der um projeto bacana para o cara fazer, é isso que vai segurar ele lá. Então, se não tiver projetos novos que tragam, ele saiba por que ele está fazendo, ele dê uma contribuição. Mesmo o desenvolvedor tem ideias boas e você tem que usar ideias desses caras aí. Se você tratar da maneira antiga, um analista especifica, o cara vai perder gente todo dia. O segredo para mim é dar projetos bons. Esse é o fundamental e vai segurar as pessoas lá. A segunda coisa, que eu acho que também tem uma importância e está ganhando uma importância maior, a gente tem um projeto lá no Estadão, como
começar no início do ano que vem, porque não dá mais tempo de cuidar disso esse ano, é criar uma metodologia, uma forma de trabalho diferente, com horários mais flexíveis, com uma forma de remuneração diferente. É bastante difícil, porque você está numa organização grande, com 1.600 pessoas, e nós estamos falando de 30 pessoas, né? Então, nós vamos criar um ambiente de trabalho diferente, uma forma de remuneração diferente, horários diferentes. Então, eu acho que isso também ajuda. Tá? E nós estamos pensando em começar isso no ano que vem. Então, mas, para mim, ainda 80% do que segura as pessoas no seu time é ter projetos bacanas para fazer, que ele tenha orgulho de chegar na turma dele no final de semana e contar, estou fazendo um site, um aplicativo móvel, é isso, isso, isso. Para mim, é isso que segura. Bom, pessoal, eu queria abrir para perguntas. Tem o microfone que vai rodar aqui. É a rodada final aqui da nossa mesa redonda. Alguém tem alguma pergunta específica? De tudo que foi falado, inclusive desse artigo que você comentou, de que agora TI, uma boa parte dessa TI tradicional é commodity. E aí eu queria saber em que todo TI tradicional, toda essa parte de TI chata, é viável terceirizar, realmente deixar, não sei, em que momento que é o seu feeling de você deixar essa parte dentro de casa, e qual é o momento de você deixar, não, isso aqui é melhor eu não olhar com tanta atenção, tem alguém que tem uma empresa especializada que faz melhor do que eu. Existe esse momento desse valor desse serviço? Eu acho que existe muita diferença da maneira que se aborda esse problema, dependendo do negócio que você está. Eu trabalhava numa empresa, até o ano passado, numa empresa que prestava serviço para banco, serviço de processamento de cartão de crédito. Nessa empresa, é muito importante que você cuide da infraestrutura, com muito cuidado, com muita atenção. Então, tinha um time muito grande lá que cuidava disso. Terceirizar isso, naquele problema de negócio, naquela questão de negócio, você tem que pensar muito mais, tá certo? Você tem que ser bom naquele assunto. No Estadão, o ambiente é completamente diferente, tá certo? O ERP do Estadão não vai nos diferenciar do resto. Então, eu acho que você tem que olhar primeiro que questão do negócio você está tratando. Eu tenho certeza, sem conhecer, que na Sul-América a questão é diferente da do Estadão. Então, eu acho que, não sei se tem um ponto, e também não sei se... Quer dizer, tem coisas onde, para mim, é fácil decidir que vai terceirizar, e tem coisas que é muito mais difícil. Depende do problema que você está enfrentando. Tá? Não vejo uma regra assim que vale para todo mundo. Bom, no nosso caso, o Nelson comentou da empresa anterior, eu acho que o nosso negócio é mais para a empresa anterior. Eu não quero saber de terceirizar nada. A gente quebrou a cara com alguns casos no passado, aonde no meu negócio, que eu vendo disponibilidade, uma criticidade grande, tem que cuidar da infraestrutura, a gente teve algumas dificuldades. Então, por exemplo, o meu data center, eu tenho uma terceirização de um contrato grande, mas eu administro. No desenvolvimento de sistemas, a gente mantém internamente, tem pequenas operações. O mercado de terceirização de TI ele está passando por uma mudança na minha cabeça. Houveram muitas e muitas terceirizações na década de 90, no começo do ano 2000. A maioria das empresas que fizeram por custo, não desenharam bons contratos, não definiram bons SLAs. Isso gerou uma mega insatisfação, gerou um movimento de insourcing de algumas operações terceirizadas, e acho que agora o mercado está ganhando maturidade de novo para que se faça com mais experiência. Então, em linha do que o Nelson falou, não é para todos os negócios, depende muito da sua indústria, e tem que tomar muito cuidado com o contrato de terceirização, que agora parece que tem novos modelos um pouco mais eficientes, onde não se perca tanto controle e não se perca tanta agilidade, como aconteceu nos contratos da década de 90 e de 5, 10 anos atrás. Então, tem que fazer com muito cuidado. Vou fazer um comentário. Na realidade, assim, o que eu vejo assim, mais importante do que terceirizar tudo ou não terceirizar tudo, enfim, essa discussão é olhar para o negócio com um mindset diferente, ou seja, você pensar
no seu negócio, nas coisas que estão rolando lá, no seu data center, nos servidores que você tem, e em cada caso olhar, será que dá? Será que é possível? Será que é possível colocar isso na nuvem? Será que é possível? É esse tipo de coisa que cria um movimento na direção da digitalização. Quer dizer, no fundo, ficar lá rodando um servidor, como eu mencionei como exemplo, que é um exemplo que caracteriza bem, ficar lá no data center com um servidor de e-mail, rodando Exchange, Exchange também é um exemplo, tá? Não tem nada contra o Exchange em si, enfim. Mas aquele servidor que o Cristiano falou que ele tinha 20, sei lá, tantos servidores lá para fazer esse tipo de coisa, e não jogar isso para a nuvem, não colocar isso para fora, para ter um serviço de alta disponibilidade a um custo muito baixo, esse é o problema, né? Então tem que olhar para a infraestrutura, tem que olhar para os serviços, olhar para os sistemas que você tem e achar oportunidades de jogar isso para fora, de colocar isso na nuvem, etc., da melhor maneira possível. Tá? Em alguns casos dá para fazer mais rapidamente, em outros casos menos, mas olhar dessa maneira que eu acho que é importante. Isso que é a mudança, né? É ir em direção a um objetivo, cada passo de uma vez, né? A gente já viu muito essa questão aí do insourcing. Faz um contrato de outsourcing enorme, dá um monte de problema, aí volta. A gente viveu isso em alguns clientes nossos, a gente viu isso acontecer em alguns casos, e é um trauma realmente, né? É uma coisa muito complicada, né? O nível de serviço baixa, as pessoas ficam insatisfeitas, todo mundo começa a reclamar, enfim, e aí você acaba voltando para uma situação pior do que você tinha antes. Tá? Então tem que tomar cuidado e tem que fazer ir na direção, né, que a gente está apontando, mas com o cuidado necessário. Eu só queria contar mais uma história, não tem nada a ver com aqui, mas achei uma história muito interessante. Ela fala um pouco do que o Bill falou, da capacidade da tecnologia chegar perto do cérebro humano, fala de Big Data, fala de inovação e fala de coisa. Eu achei a história... Eu fiz uma viagem esse ano, pouco tempo atrás, e acabei tendo a sorte de sentar no almoço na mesma mesa que o cara de Big Data do Netflix. E o Netflix fez aquele algoritmo de recomendação de filme. Eles fizeram, ele usa uma plataforma de crowdsourcing para fazer isso e tal, enfim. E o algoritmo dele, eles fizeram a seguinte experiência. O algoritmo já está no ar há bastante tempo e se usa e tal. Eles fizeram a seguinte experiência. Pegaram um grupo de pessoas que assistem Netflix e deram um catálogo para eles. Falaram, escolhe os 10 filmes que você quer assistir. Os caras escolheram. Pegaram outro grupo de pessoas e falaram, vocês vão assistir esses 10 filmes, a recomendação do algoritmo. Todos eles assistiram os 10 filmes lá em 2 semanas, e depois eles fizeram uma pesquisa de satisfação. Quem recebeu os filmes recomendados pelo algoritmo ficou mais satisfeito do que quem escolheu seus próprios filmes. Bom, pessoal, alguma pergunta adicional? Cale-se para sempre. Bom, então eu queria agradecer imensamente a presença do Nelson Garzelli, a presença do Cristiano Barbieri. Eles têm responsabilidades enormes na frente das áreas de TI de suas empresas e deram o tempo dele aqui para a gente e trazendo histórias muito importantes, muito valiosas para todos nós aí que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Então, queria uma salva de palmas de vocês a eles. Muito obrigado.